Mas antes, na verdade, já vou te pedir para você se inscrever no nosso canal no YouTube, o Metrópolis TV, facinho. Lá você vai encontrar os programas na íntegra, as entrevistas e os cortes também para você curtir e compartilhar. As redes sociais é tudo @metrópolis. Você consegue encontrar lá nas redes os cortes também, para conseguir fazer todo esse acompanhamento do que está sendo dito no nosso canal no YouTube. E muitas vezes você encontra os vídeos do YouTube, os cortes, nas matérias em metrópolis.com também. Inclusive, a nova matéria da coluna da Andresa Matais, a gente já falou da coluna aqui para falar de um outro assunto, mas olha só, eu separei aqui a novidade. A Andresa acabou de publicar essa matéria com as informações dela mesma, da Andresa Matais. Careca do INSS prepara proposta de delação premiada. Preso desde setembro, operador do esquema de desvio de aposentadorias avalia acordo após a detenção do filho no fim do ano passado. Aqui foto do Careca, né, para você se lembrar do perfil dele. E olha só, o operador do esquema do desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas, Antônio Carlos Antunes, o Careca do INSS, prepara uma proposta de delação premiada. O Careca, como ficou conhecido, está preso desde 12 de setembro do ano passado. Foi aquela bomba naquele dia, né? Ele estava para prestar o depoimento dele no Congresso, na CPMI do INSS, e teve a prisão dele. A coluna apurou que a disposição em delatar cresceu após familiares dele virarem alvo das investigações, especialmente depois da prisão do filho dele, o Romeu Carvalho Antunes. Ele foi capturado em dezembro do ano passado, acusado de ser um dos personagens principais ali, um braço direito do pai no esquema. A CPMI do INSS também mira a Tânia Carvalho dos Santos, que é a mulher do Careca do INSS, e no ano passado os parlamentares aprovaram um requerimento para tornar o depoimento dela, para chamar ela, né? Mas a oitiva ainda não foi agendada. Nas últimas semanas, o Careca reuniu advogados para colocar no papel a proposta de delação. A coluna apurou que ele está disposto a entregar os seus negócios com o filho do presidente Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha. Seus interlocutores dizem que as operações envolvem o lobby nas áreas de educação e saúde, bem como o próprio esquema do INSS. O relator das investigações é o ministro André Mendonça, do Supremo, que a gente está falando bastante agora, com o André Mendonça sendo o novo relator do caso do Banco Master. Mas ele lá atrás já era o relator do caso aí da farra do INSS, revelada pelo portal Metrópolis lá em dezembro de 2023. Os negociadores de uma eventual delação têm dúvidas, contudo, se uma proposta seria aceita. O MP não aceitou, por exemplo, a delação do Beto Louco, né, sobre o esquema de corrupção envolvendo a adulteração de combustíveis. O Lulinha vive em Madrid, lá na Espanha, assim como a própria coluna da Andresa Matais revelou, desde que ele mora lá, desde que as investigações sobre o esquema do INSS avançaram. Ele nunca comentou o assunto e coube ao presidente Lula falar sobre o filho, né? Ele disse o seguinte ao UOL na semana passada: eu chamei meu filho aqui e falo isso para todo mundo. Olhei no olho dele e disse: você sabe a verdade, só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda, fecha aspas. E aqui eu até acrescento uma informação da coluna do Igor Gadelha, que trouxe nessa semana agora que essa conversa do presidente Lula com o filho, com o Lulinha, que estava aqui na semana de dezembro, ali nas últimas semanas, para passar o Natal, o Ano Novo com o pai, essa conversa sobre o INSS aconteceu ao lado de um advogado, que estavam o presidente Lula, Lulinha e o advogado ouvindo toda essa conversa especificamente sobre o INSS. Então, tá vendo? Dá para você acompanhar todas as informações e os desdobramentos do caso do INSS aqui em metrópolis.com, o primeiro portal a falar da farra do INSS, quando ninguém falava sobre isso. Lá em dezembro de 2023, está feito o registro da matéria da Andresa Matais, do Careca do INSS, preparando a delação premiada. Se você não se lembra, não sabe o que é, a delação premiada é aquele momento em que um indiciado, um investigado pela justiça, pela polícia, faz um acordo com a justiça para conseguir benefícios, diminuir ali as penas, para conseguir contar tudo o que se sabe
e conseguir, portanto, esses benefícios com a justiça. A gente falou muito de um delator que ficou bastante importante, por exemplo, no caso da trama golpista, que foi o Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro quando o Jair Bolsonaro foi presidente. E ele delatou tudo, contou como foi todo o esquema. E a partir da delação, a polícia conseguiu chegar em diversas provas para conseguir, inclusive, comprovar tudo ali que o Mauro Cid falou. Por bater tantas informações, a delação premiada deu vários benefícios. De todas as condenações, o Mauro Cid recebeu a menor, 2 anos em regime aberto. Quase todo mundo recebeu a condenação em regime fechado e o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu a maior condenação por ser colocado como líder de todo esse grupo da trama golpista, recebeu 27 anos e 3 meses inicialmente em regime fechado. Atualmente, o ex-presidente está lá na Papudinha, foi deslocado da Superintendência da Polícia Federal no DF e passou lá para a Papudinha, do lado do Presídio de Segurança Máxima, a Papuda. Vamos continuar falando de política, mas aí